Fala galera, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, um vídeo um pouco diferente, né? Eu tava pensando muito esses dias e eu resolvi. Na verdade, eu já tava no projeto de quando eu criei o canal, né? Para quem não sabe, eu opero, né? Entre idas e vindas no trade, é como hobby, né? Que eu pretendo sempre, cada vez mais, eu tentar me profissionalizar mais. A questão da correria é difícil, às vezes, manter o nível constância das postagens, mas é algo que eu quero de verdade, porque melhorar, que é algo que eu gosto, né? Desde 2019 que eu estou aí na luta, a gente sabe que day trade não é fácil. E, então, na verdade, nada é fácil relacionado a gráfico, né? Tem a parte mental, a parte psicológica, que é muito importante, e a parte de análise. Então, tanto que se fosse fácil, estaria todo mundo aí ganhando dinheiro. A gente sabe que não é assim. Eu, inclusive, né, estou sempre em busca da minha melhora. Quero mostrar meu processo de evolução aqui para vocês, certo? Eu estava postando direto no Instagram, e aí, por conta da correria, acabou que eu dei uma pausa por lá. E aqui no YouTube eu quero separar sempre algum momento para eu estar fazendo postagens de operações do dia, certo? Eu estava participando de um teste de mesa proprietária e uma das coisas que aconteceu comigo, eu passei a primeira fase e na segunda fase, por causa da agonia, certo? De querer passar logo, por conta do tempo, não, que eu não sei se eu vou conseguir operar amanhã, então eu tenho que operar hoje para bater a meta. E aí eu acabei perdendo. Então, eu estou participando de outra prova, certo? Já estou na fase final. Na verdade, eu peguei o teste, se eu estou no simulador remunerado, eu passo já vou para real. E no antigo eram duas fases. Dessa foi apenas uma. Então, eu vou gravar todo o processo aqui, velho, para vocês. E vou começar o vídeo de hoje falando um pouco, a gente analisando o gráfico do dia da sexta, né? Deixa eu verificar aqui se foi sexta-feira, dia 11. Então, na verdade, foi. Da semana passada. Né? Algumas oportunidades, um pouco do meu operacional. Né? Então, se mora, você tem interesse, você que né, mora fora, que quer aprender algo para você ganhar dinheiro trabalhando remotamente pelo computador, é uma oportunidade boa, velho. É o que eu falo, né? Se você ir aprendendo e colocando em prática algumas coisas, você realmente consegue ter resultado, certo? Não é algo da noite para o dia, mas é algo que é possível, entendeu? Eu vejo pessoas aí ganhando dinheiro, né? E é possível, né? Eu também opero. Vou mostrar minha evolução para vocês aqui, somente da mesa, né? Não da minha conta, mas focado no processo da mesa, da mesa proprietária, que é inclusive o meu, né? Para quem não sabe também, eu já ensinei, já dei curso, da mentoria, questão mesmo de aprender mesmo, uma mentoria particular. Não aqueles cursos que você, né? Não. Questão mesmo de você estar com a pessoa e ensinar, né? Particularmente. Futuramente, talvez possa voltar com isso, né? Não agora, mas futuramente. Que é algo que eu gosto muito de ensinar, velho. Isso aqui eu sou apaixonado. O gráfico, tentar entender o que é que o gráfico está dizendo e você pegar uma operação certa, velho. Que você analisou e bateu aquilo que você está vendo, é uma sensação muito boa. Beleza? Então, simbora. Estou aqui agora no gráfico da B3, no índice, para quem não sabe. O índice ele é ativo, né, da Bolsa de Valores. Não vou entrar muito em detalhes, mas é basicamente isso. Mini índice e mini dólar, que é os dois que eu costumo operar. Esses dois aqui. O dólar, né, a gente já conhece, e o índice. O índice, ontem eu estava olhando, eu não peguei nenhuma operação ontem, e formou muitas oportunidades boas. Eu gosto muito de operar alguns padrões gráficos dentro de contexto, né, de tendência você já sabe, e analisando sempre as médias móveis, que é o indicador que eu gosto de estar utilizando para tentar captar alguma reversão de tendência, certo? Eu utilizo no meu operacional três médias. Essa média móvel aqui é branquinha, certo? A média móvel é de 20 períodos, exponencial. Essa média móvel aqui de 9 períodos, exponencial também. E essa grandona aqui, que é mais macro, de 200 períodos, que é essa amarela, né? Aritmética, certo? Por isso que tá ali o A, aritmética. A média móvel, na verdade, eu utilizo para estar analisando a questão da tendência e do momento, né? Vou tentar explicar aqui mais ou menos para vocês entenderem. Por exemplo, cadê? Vou botar aqui onde eu tinha circulado. Pronto, aqui. Vamos lá. Nesse momento aqui do gráfico,
Aconteceu, né, várias coisas. O gráfico, ele, olhando na macro, ele estava totalmente bagunçado, lateral, né? Vou circular aqui. Ele estava lateralizado, né? A gente consegue ver aqui uma verdadeira bagunça. E ele, concordam comigo que em um determinado momento, mesmo dentro da lateralização, ele acabou perdendo um pouco de... Caindo, né? Começou a cair. Concordam comigo? Se a gente olhar do ponto de cima da lateralização para cá, ele começou a cair, né? E aqui formou um padrão que eu costumo operar muito, né? Aqui formou um em cima, só que eu vou explicar porque eu não entraria, esse. E aqui embaixo formou realmente o padrão que a gente... padrão show de bola, que é o padrão dentro de um... Faz sentido num contexto, que é o... Realmente analisando a tendência macro, que é a de baixa, né? Aqui formou basicamente aqui um fundo duplo, né? Que é um gráfico que ele vem numa tendência, ele sobe, faz o topo, tenta deixar o topo bem nivelado, que é o que acontece aqui, ó, pavio de vela. Ele retorna para a região de suporte e aí ele tende a subir. Quando ele perde aqui ele rompe esse topo, e dependendo do contexto, é onde ele tende a reverter a tendência de uma tendência de baixa, né, para uma tendência de alta. Tudo dentro de um contexto, entendeu? Eu vejo muita gente às vezes querendo acertar em indicadores. Não existe indicador milagroso, né? Não existe. Existe você analisar o seu contexto dentro de uma análise, né? Dentro de uma análise gráfica. Isso que existe. Hoje em dia a gente vive num mundo que pessoas estão a todo tempo querendo coisas fáceis, rápidas. Já perceberam? Se é na academia, o cara quer ficar grande em uma semana. Se é para começar alguma coisa que ganha dinheiro, o cara não quer passar pelo processo. Eu falo muito isso aqui no canal. O cara quer começar logo no resultado, né? Ganhando dinheiro. Entendeu? O processo, foda-se. Perdão. Ele quer logo brocar. E não é assim que funciona, né? Então, beleza. Aqui, ele formou um topo duplo e aqui um fundo duplo. Nesse topo duplo aqui, ó, se a gente for analisar, faz até sentido entrar aqui, só que ele forma um padrão de topo duplo, que é um padrão de reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, só que nessa tendênciazinha pequena aqui, ó, da correção, na verdade, tá vendo? Daqui para cá. Então, não faz sentido, porque muito provavelmente foi o que eu imaginei, tanto que eu não peguei. Ele ia vir aqui, mas podia ser que ele fizesse outra correção, entendeu? E estopasse a gente. Então, eu não peguei esse trade por conta disso. E eu estou explicando aqui especificamente, foram trades que eu analisei, certo? Analisei. Eu não peguei porque eu já tinha operado, mas eu analisei. Muito bom isso, inclusive. Você que opera, você tem, véi, você não pode se viciar no gráfico. Você tem que aproveitar a oportunidade do gráfico. Uma experiência própria, eu tenho que melhorar cada vez mais. Se eu já operei, velho, eu acho que você tem que ter uma meta. É muito importante. Infelizmente, tipo, porque senão você vai querer entrar toda hora. Você estabelecer um horário do seu dia. Muitas vezes que eu erro, são vezes que eu tô ali de manhã operando, aí eu vou para a empresa, tem outras coisas para fazer e fico querendo abrir o gráfico, entendeu? Isso é overtrading. É o cara realmente você meio que entrar num vício de gráfico, velho, e acaba te prejudicando, como me prejudicou muito, entendeu? Muito. E me prejudica até hoje quando eu não consigo me controlar. Vou ser transparente aqui com vocês, que é algo que eu falei, a gente tem que estar todo momento tentando melhorar, porque não faz sentido você fazer uma coisa sem seguir regras, velho. Vira um ambiente sem regra e que tudo vai acontecer porque você não vai conseguir controlar a si mesmo. Então, basicamente, vai acontecer isso. Vamos lá. Nesse momento aqui ele vem, ó, como o padrãozinho realmente caiu. Realmente ele caiu. E aí aqui ele vem, vou pegar a caneta. Realmente ele caiu aqui, ó, rompeu. E aí eram oportunidades, né? Aqui, stop loss aqui em cima. Depois eu vou falar um pouco mais sobre, né, entrar mais em detalhe. Agora é mais para mostrar uma visão geral. Desceu.
Perceba uma coisa aqui nesse rompimento. Olha o tamanho desse candle, velho. Candle de manipulação, tá ligado? De acordo com a minha visão. Pra mim aqui teve uma manipulaçãozinha. Olha o tamanho desse candle aqui, velho. Esse vermelho. Gigante, entendeu? O gráfico vem aqui, ó. Cai, dá uma lateralizada, sobe. Perceba aqui que nesse momento aqui que ele tá subindo, ele já sobe com pouca força, ó. Certo? A gente analisando bem da micro mesmo aqui. Ó. Ele vem aqui, ó. Cai. E aí aqui ele vem mostrando que tá com, não é perdendo força de continuar o movimento de cima ou de alta dessa micro tendência aqui, ó. E ele cai, despenca com esse candle gigante e baixa, certo? Aqui, pô, excluí todos os desenhos ó, e eu apagando um por um. Oh, meu Deus do céu, né? Aí, show de bola. Pronto. E aí ele vem com esse candle de baixa, formou aqui um suporte, subiu, deixou o pavio, desceu, respeitando essa região aqui. Perceba que ele já forma aqui um M, ó. Ele já forma aqui um M, ó, sendo que ele está vindo de uma tendência de baixo. E aqui nesse momento, quando ele rompe aqui, parceiro, é a hora da gente pegar essa reversão. Cruzamento de médias móveis, entendeu? Cruzamento da média de 9 com a de 20 para cima aqui, numa tendência dessa, juntamente, deixa eu ver se a média móvel de 200 períodos cruzou também, não sei, deixa eu ver, vamos ver. Cruzou lá em cima, né? Aqui. Mas enfim, aqui já era uma oportunidadezinha muito boa, né? E o gráfico realmente reverteu a tendência. Fui parar lá em cima da casa do chapéu. Beleza. Oportunidade muito boa mesmo aqui. Depois ele cai, né? E, pô, é isso, é o que eu falo, pô. O trade ele sempre vai mostrar oportunidade. O cara que tem resultado aqui é o cara que é mais paciente. Não é que é mais inteligente. Porque às vezes você tem um conhecimento, mas você não é paciente, pô. Se você não é paciente, você não espera a hora certa. Você vai pegar qualquer coisa. Se você não é seletivo, você não vai ter como achar os melhores resultados. Você vai ficar agoniado logo, né? Que aconteceu muitas vezes comigo. Vai querer pegar a trade e ficar logo livre, bater a meta, passar no teste. E no final, velho, as coisas não funcionam dessa forma, não. Entendeu? Infelizmente. Galera, queria só falar um pouquinho aqui, mostrar para vocês, né? Vai ter muito mais vídeo de trade, isso aqui só foi o primeiro. É, falar com vocês que eu vou, né? Como eu falei, o intuito do meu canal é estar principalmente compartilhando minha vida no Canadá, enfim, toda essa questão, vlogs, né? Vou fazer college, vou ter muito conteúdo para mostrar, mas também quero mostrar coisas que você pode fazer para estar ganhando dinheiro, trabalhando, você que mora em outro país e quer aprender a ter vontade de operar, né? Fazer trade, qualquer, enfim. Eu quero também estar nesse intuito de acrescentar na sua vida, beleza? E passar a minha experiência nisso aqui, beleza? Show de bola? Um abraço, tamo junto, valeu, é nóis. Vai ter muito mais vídeos aqui. Isso aqui só foi a palhinha, velho, para deixarmos vocês com vontade aí, porque vai ter muito mais por aí. Vou gravar todo o meu processo da mesa aqui, beleza? Tentar postar todo dia. Vai ser complicado, mas eu vou tentar. As operações, os motivos, o que eu peguei. E vamos para cima. Valeu, é nóis. Bom domingo. Hoje é dia 13 de junho, Jogo do Brasil, que é a nossa seleção. Acorde inspirada e o Messi com o pé direito na Copa do Mundo. Beleza? Tamo junto. Um abraço a todos aí e é nóis.